te agradecemos, Pai, porque nós podemos descansar, Senhor. Porque a tua palavra diz, Pai, que você está sempre disponível, que você nunca vai nos deixar, que você cuida de nós, Senhor. E é nesses braços de descanso, Senhor, que nós nos entregamos, Pai. Porque Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E agora, Senhor, na unção do teu Espírito, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todas essas mulheres trocando de jugo com o Senhor, que elas depositem o seu jugo nos braços do Senhor, que ela entenda que não há mais jugo, que Jesus já levou todo o jugo. Oh, Pai, em nome de Jesus, que haja um entendimento. Eu declaro olhos espirituais abertos para contemplar a tua perfeita vontade, Senhor. Em nome de Jesus, declaro corações abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que seja uma terra fértil, Senhor, para ouvir e praticar. Declaro em nome de Jesus toda resistência caindo, Senhor, e se abrindo a tua unção. A unção que despedaça o jugo, Senhor. A unção que fortalece e que mostra um novo caminho, Senhor. Um novo tempo, Pai. Nova perspectiva de vida, Senhor. Entendendo, Pai, que você tem plenitude para nós. Vida abundante de Deus. Hoje, Pai, aqui e agora, Senhor. Chegou o tempo, Pai, da vida mais que abundante, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigada, queridos. Aleluia. Amém, amém. Deus é muito bom. Então, boa tarde para vocês. Vocês estão bem? Que a graça e a paz possam estar conosco, nos consolando e nos edificando. Amém? Meu Deus, como a igreja está linda. Fiquei emocionada quando eu subi e vi tanta pérola do Senhor. Eu digo, meu Pai, está muito lindo aqui de cima. E eu quero te dizer, queridas, que quem te trouxe aqui hoje foi o Senhor. O Senhor trouxe porque Ele preparou uma palavra do céu para você. Né? Eu não quero que você coloque a expectativa em mim, porque eu sou apenas o canal de Deus para falar aquilo que o Senhor trouxe para mim, para a tua vida. Amém? E eu quero dizer a você que a primeira pessoa que recebeu fui eu, porque eu estava realmente precisando dessa palavra. E eu amo o Senhor porque a sua palavra diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Queridas, nós não podemos buscar em outras fontes, porque Jesus é a fonte. E eu quero te dizer uma coisa, tudo que você precisa está disponível para você nesse lugar. Amém? Então, como todas já sabem, o tema da pregação é como guardar suas emoções. Né? O pastor já me deu o tema fechado. E eu tive um bom tempo para começar a preparar essa palavra para você. Mas o Senhor, como é muito bom, Ele deixa a cereja do bolo para o fim. Hoje nós estamos com visitas de Vitória aqui em João Pessoa, Vitória do Espírito Santo. Eu morei lá por 2 anos. E nós tínhamos combinado de passar o dia na praia. Né? Já estava tudo pronto, eu já tinha recebido a palavra. Ontem à tarde eu fiquei em casa meditando, orando. Eu disse, Senhor, já está pronto, então eu posso ir com o pessoal na praia. E a palavra está pronta. Quando foi ontem à noite, o Senhor falou comigo que disse que era para eu ficar em casa. E para eu dizer isso para o povo, né? Dizer, eu não vou não, tenho que ficar em casa. Sabe por quê, queridas? Não é uma questão de religiosidade, porque a palavra Deus tinha colocado no meu espírito. Mas existem momentos, e o Senhor tratou comigo ontem, que nós não podemos nos distrair. A distração faz com que a gente perca o foco daquilo que Deus tem para nós. E o Senhor me falou que Ele ia trazer pessoas aqui, que precisavam de uma unção forte e disponível, e que precisava de um canal sem interferência para que a palavra pudesse passar. Eu ia pecar se eu fosse para a praia de maneira nenhuma, porque foi Ele que criou e tudo que Ele faz é muito bom. Mas Ele precisava que eu ficasse quieta, com o foco para trazer alguma coisa específica para vocês. E eu peço uma coisa, eu peço a confiança de vocês, que vocês depositem assim toda a resistência fora. E entenda que existe uma palavra específica de Deus. Quando a gente fala algumas coisas que tocam nas emoções, às vezes a gente fica presa, porque tem coisas que machucam e a gente não quer ouvir.
né? Você quer ouvir coisas boas. E nem tudo que a gente tem que falar é uma coisa boa de se ouvir, mas é libertação para a tua vida. Amém? Então é muito melhor a gente ouvir aquilo que a gente precisa do que ouvir aquilo que a gente quer. Porque o que você precisa é o que vai te alimentar para sair do lugar que você está. E eu quero dizer outra coisa, não existe ninguém que já esteja tão abençoada, tão pronta e tão perfeita que o Senhor ainda não tenha um lugar onde agir. Porque senão você já tinha sido arrebatado dessa terra. Porque Jesus disse que realmente o nosso espírito, ele está salvo. Mas existe uma carne e a carne ela não fica pronta. A nossa resistência é no terreno das emoções, é na carne. Então o que é que eu quero dizer a você? Você é espírito, alma e corpo. De fato o que você é um espírito. Mas você ainda tem uma alma e você habita num corpo. E é nesse corpo e nessa alma que muitas vezes temos que resistir a tantas coisas. Amém? Então, vamos começar aqui na palavra em Provérbios 4, 23. Aleluia. Provérbios 4, 23. Outra coisa, às vezes quando a gente escuta uma palavra, a gente pensa que já sabe, né? Porque tem coisas que a gente sabe decorado. E o Senhor também me falou essa semana que chegou o tempo da gente deixar só de falar para experimentar aquilo que a gente tem dito. Nós, de fato, somos pessoas que vivem uma palavra da fé. Nossa igreja é uma igreja que se baseia na fé. Mas chegou um tempo, queridas, que muito mais do que falar, você tem que viver e experimentar aquilo que você tem falado. A nossa fé tem que sair do discurso para a prática. Não basta você saber, não basta você confessar. Você tem que viver e principalmente experimentar tudo aquilo que você tem dito, tudo aquilo que você tem confessado. Afinal, é pelo nosso testemunho que as pessoas são ganhas. Então, a gente tem que deixar de falar e dizer, Senhor, não, eu não quero apenas falar. Eu quero experimentar para que as pessoas vejam através da minha vida e não do meu discurso apenas. Amém? E eu quero dizer que esse tempo chegou. Você vai passar a experimentar muito mais abundantemente daquilo que você tem tanto falado. Então, assim, coloca na tua cabeça, o tempo chegou e é hoje. Amém? Aleluia. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Na linguagem de hoje, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Querido, o nosso coração, ele é tão importante, que a Bíblia dele diz que dele depende toda a nossa vida. Então, quando nós entendemos que a gente tem que guardar, você não guarda uma coisa preciosa de qualquer maneira, não é verdade? A gente não deixa, quem tem joia, não deixa suas joias expostas, porque sabe que pode ser roubado. Então, muito maior cuidado nós temos que ter com o nosso coração, porque dele depende a vida. A gente não sai de meia-noite andando no meio do mundo porque sabe que pode sofrer um assalto, sabe que pode morrer, porque a gente cuida da vida. Só que a vida não é só o corpo, a vida também é a alma e também são os pensamentos. E é sobre isso que a Bíblia fala. Então, quando diz que do seu coração depende a fonte de vida, significa que do que você pensa, de como você age, de como anda as suas emoções, depende a sua vida. E nós vamos falar acerca de algumas coisas que são naturais, porque, como eu falei, nós temos um corpo e temos uma alma. E eu quero que você vai aprender algumas técnicas naturais para você cuidar bem da sua alma. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O que é que isso quer dizer? Que o coração, quando ele está feliz, quando ele está bem, até o seu rosto, as pessoas sabem pelo seu rosto. Mas quando o seu coração está triste, o que é que acontece? O seu espírito fica fragilizado, ou seja, de acordo com as suas emoções, você pode estar bem espiritualmente ou não. Entende a importância das emoções? Entende a importância da nossa mente? Por quê? Existem pessoas que estão fracas na fé e a fraqueza não está no espírito.
Elas conhecem a palavra, elas têm fé, elas sabem o que fazer, mas o coração está entristecido. E o que é que está acontecendo? O espírito está fraco. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O espírito está abatido. O que foi que Davi dizia para ele? Alma, por que você está tão abatida? Porque você fica assim, desse jeito dentro de mim. Espere em Deus e ponha nele toda a sua confiança. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele lutava com as fragilidades da alma dele. E que, de fato, os maiores erros dele foi no corpo e na alma. A fé dele, a confiança dele estava completamente em Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas, infelizmente, ele foi traído pelas emoções. E eu creio que a maioria sabe da história. Né? Não vou entrar na história de Davi, estou só falando nas emoções. Então, as emoções são o inimigo número 1 dos cristãos. Isso é seríssimo, queridas. As pessoas são guiadas pelo que sentem, pelo que eu sinto, eu penso, eu quero. Tudo no sentimento e na emoção. E não são guiadas pela palavra de Deus. Elas se baseiam apenas no sentimento. Só que eu quero dizer que isso não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Nós não podemos andar pelo que sentimos, porque o sentimento, ele é uma coisa falsa. Muitas vezes o que você sente não é o que está acontecendo, você é traído pelos seus sentimentos. Ele diz uma realidade que não é verdade. Vocês estão entendendo? Tem coisas, eu gosto muito de um exemplo que o Senhor mostrou para mim, as circunstâncias se levantam de uma maneira tão distorcida, mas é tão forte e tão verdadeira que você acredita que aquilo é verdade. E eu gosto de falar e comparar com um cenário. Você sabe uma cidade cenográfica? Por exemplo, a Globo tem um Projac. Eu gosto de exemplo bem prático para que as pessoas entendam. O que é o Projac? É uma cidade toda cenográfica, mas você olha e você pensa que é tudo de verdade. É aquilo que é tão perfeito, que é mais perfeito do que o que é de verdade. E as circunstâncias que o diabo levanta para a gente, queridos, é um cenário. É uma cidade cenográfica. É tão parecido com o real que você julga que aquilo é verdade. Mas não é. É mentira porque ele é o pai da mentira. Então você tem que entender, quando aquilo estiver muito forte, você diga, isso é sentimento, isso é alma e isso é carne. Não é verdade. Isso é um cenário criado pelo diabo para me destruir. Porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que Deus diz, aquilo que eu acredito, e não abra mão pelos cenários que o diabo coloca na sua frente. Não é real. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Hebreus 4:12. Aleluia. Porque a palavra é a verdade. E não existe nenhuma verdade que ultrapasse a verdade da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Aleluia. Amém? Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridas, a palavra é a verdade. E ela é poderosa para dividir a alma e o espírito. Então, se você está alicerçado na palavra, você tem habilidade para discernir o que é a sua alma e o que não é. Você não vai viver guiada pelos sentimentos, você vai ser guiada pela palavra, porque ela vem tão forte, tão poderosa, que ela vai dividir e ela vai julgar o sentimento e a intenção do coração. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso estar firmado na palavra, para que ela separe. Eu não vou viver, eu decido não viver no âmbito das emoções. Eu decido não viver guiada pelo sentimento. Eu decido viver baseado no que a palavra de Deus diz. Como é que eu vou viver baseada? Conhecendo. O povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento. Mas o conhecimento ele está disponível na palavra. Só precisa uma atitude sua de buscar. O Senhor, ele está aqui, ele está pronto. Pronto, só é você se alimentar, queridos. Deus é muito bom.
Então, aquele versículo eu queria que você abrisse, porque bom é falar, mas melhor ainda é a gente comprovar e ver. Salmo 42, 5. Aleluia. Nosso querido Davi. Salmo 42, versículo 5. Davi disse o seguinte: Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele achou pouco dizer isso aqui no 5, no 11 ele disse exatamente a mesma coisa. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Queridas, a nossa esperança tem que estar sempre no Senhor. Se a gente vive no sentimento, vamos ser traídos e a nossa alma vai viver abatida. A nossa alma vai viver de acordo com o mundo. E o Senhor não tem isso para nós. Então, o que eu queria falar, que é de extrema importância para a igreja hoje, é com relação à ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é o mal do século. Isso não sou eu que estou dizendo, eu falo muito sobre isso. Você vai me ouvir falando muito sobre isso. Por quê? Porque se existe um mal, queridos, a gente precisa de uma vacina. E a vacina é a palavra. Então eu não vou me calar, porque o mal que existe no mundo, o mal que está crescendo, já existe a cura. Então a gente precisa se vacinar, porque a vacina nos dá imunidade para não adoecer do mal. Só que o fato é que pessoas já estão doentes, mas o Senhor é a cura. Então, ainda que seja de vacina ou de remédio, está na palavra. A vacina é a palavra, o remédio é a palavra. E nós não vamos deixar que as pessoas que estão ao nosso redor adoeçam dessa doença que se chama ansiedade. Por quê? Porque ela é o início de muitas doenças. Doenças de ordem psicossomática, depressão, crise de pânico. Isso tudo é uma divisão que se inicia em ansiedade. E Jesus já nos falou muito sobre a ansiedade. Já nos falou muito como não andar ansiosos. Então, eu queria dizer alguns sintomas para vocês. Quais são os sintomas que a ansiedade produz? Ela produz sintomas físicos e sintomas psicológicos. Ou seja, se é no físico, é no corpo. Adoece o seu corpo e adoece a sua mente. E um sintoma no corpo, quem é que não vai acreditar que é uma doença de fato? Porque o corpo adoece, o corpo sente, ela provoca dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitação, alteração gastrointestinal, hipertensão, entre tantas outras coisas. Ou seja, você está com uma taquicardia, a pressão arterial sobe, você pensa que está com um problema cardíaco, porque eu sei porque eu passei isso esses dias. Você vem um outro sintoma e o diabo lança uma doença. Só que não só são sintomas, muitas pessoas têm adoecido. E, infelizmente, o câncer, ele vem do início de uma ansiedade. Uma ansiedade que se tornou raiz, ela pode gerar um câncer. E, infelizmente, queridos, eu já vi muitas mulheres que estavam com câncer, que começou com um problema nas emoções, que começou com um problema psicológico. Ou seja, de fato, era um cenário. Só que ela acreditou que aquele cenário era real. E, infelizmente, para algumas pessoas, o cenário ele pode se tornar real. Quando eu acredito nele, aquilo deixa de ser mentira para ser verdade. E o diabo vai encontrar uma brecha para entrar. Já disse isso, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tanto receava veio sobre mim. Ou seja, era real o medo dele? Não. Enquanto era só medo, não. Só que o medo deixou de ser medo para ser um fato quando ele acreditou tanto nele que mesmo de uma forma negativa era fé. Uma fé negativa, mas era fé. Ao ponto daquilo acontecer, de não ser apenas tormento para ser fato. Mas existe uma libertação. Quais são os sintomas psíquicos que essa ansiedade ela gera? Insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, fadiga excessiva e muitas outras coisas. Isso tudo é doença, mas Jesus é a cura de todas essas doenças.
Nele nós estamos saradas, nós estamos curadas. Isso tudo, quando você está firmado na palavra, querida, não vai te atingir. Mas quando eu deixo essa verdade e acredito no cenário, acabou a possibilidade. Mas quando eu ponho meus olhos no Senhor, aí chegou a cura. Aleluia. Eu queria falar sobre algumas leis fundamentais para a qualidade de vida. Aleluia. Isso aqui eu estou falando o natural. Como eu falei, nós temos um corpo e temos uma alma. Mas eu vou falar no espiritual. Amém? Então fica só prestando atenção. O que é que eu posso fazer com o meu raciocínio? O que é que eu posso fazer com a minha mente para que esse tipo de ansiedade não venha me atingir? O que é que eu posso fazer? Porque existe coisa que depende de você. Existe coisa que depende de Deus, mas tem coisa que é a minha parte. Eu posso fazer alguma coisa. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Amém? Primeiro, você precisa ser o autor da sua história. Você não pode deixar que as coisas de fora, as vozes que vêm de fora, ordene aquilo que você é, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Você tem poder de decisão da sua vida. Você não vai viver baseada na opinião dos outros. A única opinião que você precisa ouvir é a palavra. E a partir daí você vai decidir aquilo que você quer para você. Isso é bíblico, isso é lícito. O Senhor mesmo, ele nos coloca a sonhar. Ele nos coloca a planejar. Então tenha sonhos, tenha planos e execute aquilo que você tem para você. Não fique à mercê de outras pessoas. Não viva na dependência de outras pessoas. E é muito bom ter aqui mulheres. Mulheres, você não pode viver a vida do seu marido e nem a vida dos seus filhos. Deus criou você para viver os sonhos que Ele tem para você. A eternidade e a salvação é completamente individual. Então, eu sei que a mulher e o marido é uma só carne, mas existem duas almas aí. Então, você não pode viver o sentimento do seu marido nem a vida dele. Amém? Existem mulheres que estão sendo apagadas porque elas vivem em função apenas do seu marido. Eu não estou dizendo que não é para você andar junto dele, entendo o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que você não é para ser a ajudadora dele. O que eu estou dizendo é que Deus criou um plano específico para você. Porque Ele salvou você como pessoa. Depois você encontrou o seu marido. Então Ele tem planos que é para você fazer e não você esperar que seu marido faça. Coisas pessoais e intransferíveis. Vocês estão entendendo? Coisa sua, planos seus. Uma coisa muito comum nos nossos dias, infelizmente, eu tenho acompanhado algumas mulheres assim, é a síndrome do ninho vazio. O que é que acontece? As mulheres criam os filhos, eles crescem e eles voam. E agora o que é que vão fazer da vida? Não sabem fazer mais nada. A única coisa que elas sabiam ser era mãe. E agora? Esqueceram de ser mulher, esqueceram de ser esposa, esqueceram de ser amiga, esqueceram tantas pessoas e de fazer tantas coisas que agora que os filhos não estão mais lá, elas perderam a identidade e não sabem ser mais nada. Isso é muito triste, querida, porque Deus te criou com identidade própria. Existe uma coisa que se chama impressão digital, que é só sua. Então, qualquer coisa errada que você fizesse, você vai lá com sua impressão digital. Ninguém, não é intransferível a impressão digital, ela é só sua, você é conhecido por ela. Então, existem coisas que a identidade vai fazer o que é aquilo específico da pessoa. Assim também é para a sua vida, individual e pessoal. Coisas suas, alimente projetos pessoais, seu e de Deus. Ele vai colocar sonhos no seu coração. Ele vai colocar projetos no seu coração. Ele vai colocar pessoas que só você pode ajudar. Nem seu marido, nem seu filho, nem seu pastor. Pessoas que você vai ser o canal. Quando é que eu sei disso? Quando eu entendo que eu tenho identidade de Deus e Ele vai me ajudar a fazer isso. Amém? Então, o primeiro é você ser autora da sua história. O segundo é você contemplar o belo. E é muito interessante que as técnicas naturais, né, elas sempre vão levar toda descoberta científica, querido, de fato, quando não é teoria, ela vai convergir para a palavra. Porque tudo foi criado por Deus. Tudo foi feito pelo Senhor.
Então, quando Jesus disse lá em Mateus 6:28, ele disse assim: olhai, e noutra versão, contemplai os lírios do campo. Eles não produzem nada deles mesmos, porque de fato foi o Senhor. Mas nem Salomão, em toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiram como nenhum deles. O que é contemplar? Contemplar é você observar, é você olhar atentamente. E o que é que a gente, com essa vida corrida, a gente tem contemplado de belo? Você mora aqui em João Pessoa, eu quero saber, não vou nem levantar as mãos. Quantas pessoas têm tempo de parar no mar e contemplar? Parar e observar. Parar e olhar atentamente. Quantas de nós têm tempo de fazer isso? Amém. Então, isso é um dos pilares de ter qualidade de vida. É você parar para observar o que é belo. E eu quero te dizer, querido, que o que é belo só existe na produção de Deus. A natureza é muito linda. A gente mora numa região muito privilegiada. Nós temos praias belíssimas. E eu cometi quase um pecado. Eu estava dizendo ao meu marido, eu sempre venho do centro para casa e não passo pela orla. E teve um dia que eu digo, não, eu vou pela orla, porque é quase um pecado eu morar em João Pessoa e passar quase um mês sem ver o mar. Sabe por quê? Porque o mar me inspira. O mar, ele me diz que eu creio e eu sirvo a um Deus tão poderoso, que existe um mar onde ele dá uma ordem. Por conta de uma ordem de Deus, a onda não avança de onde ela é para ir. Se não fosse assim, nós teríamos tsunami quase todos os dias. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que com a ordem do Senhor, a onda só chega até ali. E eu, quando era criança, eu não entendia como é que o mar não derrama. Você mora num planeta Terra, que é um planeta redondo. E é formado por água. Como que essa água não derrama? A lógica era para viver tudo misturado de água e terra. Porque com uma ordem de Deus, ele criou uma coisa que se chama gravidade. E a gravidade mantém tudo no lugar. E eu quero te dizer, queridas, que essa gravidade de Deus existe na nossa vida para manter tudo no lugar. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, tudo alinhado como tem que ser. Se está tudo junto e misturado, é porque essa lei operante de Deus não está funcionando. Amém? Então você tem que entender, quando nossas emoções estão tudo misturado, aquela bagunça que nós não sabemos onde começa e onde termina. Precisa daquela lei de Deus que diz, ei, tudo no lugar, separe água de terra e vai tudo funcionar direito. Amém? Então, isso é, como eu falei, uma coisa natural, você contemplar o belo. Voltando, que eu tenho que voltar para a minha pauta. Outro ponto, libertar a criatividade. A gente não tem tempo mais de ser criativa, porque é tudo assim. Tudo já é tão cronometrado, você levanta de manhã, leva o menino na escola, depois tem que almoçar, depois tem que trabalhar, depois tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente não tem tempo mais de fazer absolutamente nada diferente no nosso dia. E tem coisas e tem mulheres que se culpam quando vão fazer alguma coisa fora do contexto. Por exemplo, eu amo café. Mas às vezes eu quase fico condenada. Quando eu paro para tomar um café e fico lá sentado sem fazer nada. Eu ficava, hoje eu não fico mais não, porque eu já consegui controlar a minha mente. Você sabe aquela hora de não fazer nada? De você sentar, tomar um café ali no Meg Shop, olhando o mar. Minha gente, pelo amor de Deus, só Deus pode fazer um negócio desse. Só Deus pode equilibrar uma mente para ela conseguir sentar sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de angústia, para tomar um café e entender que tudo que Deus faz é bom. Que eu posso desfrutar disso porque Deus criou para mim. Amém? E se você não gosta de café, toma um suco. Eu amo café. Minha família toda é tudo apaixonado por café. Porque são essas coisas que alimentam a nossa alma. É você ter o prazer. Eu tinha uma clínica de estética e todas as tardes, as meninas sabiam, tinha cafezinho lá. E interessante que o povo acabava o tratamento, quando chegava a hora do café estava tudo lá. Eu digo, mas vocês são muito atrevidas. Por quê?
Porque o que prende é você sentar, conversar, ter um bom papo e poder alimentar aquela outra pessoa. Não é do pão, é da palavra. Então elas não iam atrás do café. Elas iam atrás do momento do café, que eram boas palavras. E isso é o que alimenta. E eu quero dizer que foi feita uma pesquisa que mulheres que têm amigas têm uma qualidade de vida maior. Mulheres que têm pessoas que possam sentar, confiar, confidenciar, se alegrar e rir junto, ela tem uma qualidade de vida maior. Vocês estão entendendo o que é isso? Aquele momento que você acha que não está servindo para nada. É o momento que você está sendo curada. E o diabo quer nos roubar isso. Gostaram, não foi? Eita, que é muito bom. Então, o quarto ponto, que é aqui onde o bicho pega, é você ter um sono reparador. Como a mente cansada e ansiosa vai ter um sono reparador? Só que o início da ansiedade começa quando você não dorme bem. Por quê? Porque o sono é o motor da vida. É ali onde tudo vai ser renovado, tudo vai ser restaurado no nosso corpo, amém? Eu estou falando de corpo e de alma, amém? Então, é o estágio sagrado onde centenas de bilhões de células emergem no estado de relaxamento para repor as energias que nós gastamos no dia anterior. Ou seja, se eu não durmo bem, se eu não descanso, não basta apenas dormir. Muita gente dorme e pensa que dorme às 8 horas, mas não entra no estágio de sono profundo. Ou seja, esse sono reparador não está acontecendo. E o que é que acontece? Acorda mais cansada do que foi dormir. Parece que passou a noite brigando. E você acorda e dói o corpo e está cansada. Eu digo, meu Deus, e como foi? A pessoa levanta assim e diz, oh, gente, e eu estou mais cansada do que quando fui dormir? Cadê o sono reparador? Foi para o espaço. Só que isso aqui é o ponto, eu estou falando para a gente ter cuidado. A cama não é o melhor lugar para você ruminar problema nenhum. Você não vai resolver nada de noite. Não adianta ficar remoendo, porque né, nessa hora a gente deita. Minha gente, eu nunca vi. Gente que é esquecido de noite, a memória trabalha, você lembra coisas de 1000 anos atrás. E vem, e você diz, não, mas peraí, eu preciso dormir. Aí vê a hora e passou, e vem pensamento, e vem pensamento, e vem pensamento. E aí entra uma outra doença que se chama síndrome de pensamentos acelerados. E eles trabalham porque não tem como você parar o pensamento. A simples atitude de você pensar assim, eu vou parar de pensar, já é o pensamento produzindo pensamento. E não tem como você parar. E o sono reparador foi para o espaço. Então, o que é que eu posso fazer para dormir bem? Quais são as técnicas que podem fazer para que eu consiga relaxar? Naturalmente falando. Primeiro é você desacelerar o pensamento. Não adianta você não querer pensar, você vai trocar o pensamento. Porque ninguém fica sem pensar. Eu vou fazer alguma coisa para desacelerar antes de dormir. E nessa era de internet, de Facebook, de WhatsApp, você está quase relaxando, vai pi, acabou-se. Lá vai uma conversa até não sei que horas. Não é assim? Ou seja, primeira coisa, desliga o telefone. Desliga o computador. Eu relaxo com televisão. Antigamente era assistindo jornal, porque eu precisava estar atualizado. Hoje não dá. Você não pode assistir jornal antes de dormir, porque senão algumas pessoas vão produzir maior ansiedade. Mas sempre existe alguma coisa. O que é muito bom é a leitura antes de dormir. Só que você não precisa, não é hora de você estudar a palavra. Porque a sua mente está cansada. Eu digo, antes de você já querer adormecer. Não é mais cedo, não. Eu estou falando para você desacelerar para dormir. Amém? Então, tem que ser uma leitura que não exija muito esforço, que não exija muito raciocínio, que não exija muito pensamento. Senão a desaceleração foi para o espaço. Então, a minoria das pessoas é que conseguem relaxar pessoas que têm tendência à ansiedade. Né? Pessoa normal, que não existe, mas tudo bem, a gente diz assim, normal, pode ler o que for que vai dormir. Né? Aquela que conseguiu controlar a ansiedade. Mas a maioria das pessoas precisam de coisas mais leves. Então, você pode assistir algum programa, eu não sei programa leve, mas tem alguma coisa. Né? Eu gosto de programa de entrevista, eu gosto de assistir muita palestra. Eu entro na internet e assisto, escuto.
Gosto de assistir algum filme americano, alguma coisa assim, porque os daqui, infelizmente, não dá, não é tudo que dá para você ver. Mas você vai descobrir, Deus vai lhe mostrar, porque cada pessoa é diferente, alguma coisa para você desacelerar, para poder conseguir dormir melhor. Segundo, treinar o seu eu até já falei disso, para não levar os problemas para a cama. Isso eu já falei. Terceiro, você não gravitar, não deixar sua mente gravitando em problemas que ainda não aconteceram. Porque, tirando todos os que já aconteceu, tudo que você quer resolver amanhã, o diabo ainda começa a colocar o que não aconteceu, né? Só que você tem que entender que o futuro está guardado pelo Senhor. Deus já esteve lá e já deixou tudo pronto. Então, para mim, só vou me preocupar com o presente. O passado também não adianta, porque você não vai mudar. E o problema você não vai resolver de noite. Então, a gente tem que descansar e deixar para o outro dia. E o quarto, que esse é o mais importante, é você fazer micro relaxamentos durante o dia. Na correria do seu dia, você parar algumas vezes e conseguir relaxar. Isso é quase impossível para as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas existe uma coisa que se chama meditar na palavra. Então, várias vezes durante o seu dia, para meditar em alguma coisa, algum versículo. Deixa um versículo para cada dia. Busca do Senhor, já lê alguma coisa de manhã, um versículo só. E várias vezes durante o dia, para meditar sobre aquilo. Para atentar sobre aquilo. E você não tem noção como isso vai ser refletido à noite. Então, o que é que diz lá em Jeremias? Porque eu não sei os pensamentos que tenho, os pensamentos que eu tenho para vós são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então, imagina se você pega esse versículo e várias vezes durante o dia você para pensar que o que Deus planejou para você é muito bom, não tem mal. O pensamento dele é tão bom que vai nos dar uma esperança e um futuro. Outra versão diz que ele vai nos dar o fim que desejamos. Ou seja, aquilo que eu quero que aconteça de bom vai acontecer. Por quê? Porque Deus já determinou para mim. Então, à noite não tem preocupação que fique. Quando eu deito, que chega a preocupação, o que é que eu penso? Que os pensamentos que Deus tem para mim é muito bom. Que tudo que Ele fez é muito bom. Ele não tem nada mal. Aquilo vai me dar esperança e eu vou conseguir dormir em paz. Amém? Isso aqui são algumas técnicas, né? Mas isso tudo foi detalhe. A principal vem agora. Não durma com o seu inimigo. O que é que isso significa? Perdoe. Se você tem alguma mágoa, se você tem algum ressentimento, se você tem alguma pendência, se você tem alguma coisa mal resolvida, perdoe. Porque não dá para você dividir a cama com o inimigo e dormir bem. Não tem condição de você estar preso a alguém e você ter uma noite de sono tranquilo. O perdão é libertador. Não tem como você viver presa a alguém e dizer que é livre. Não tem como você carregar nas costas e dizer que é livre. Amém? Som. Oi. Ok. E o perdão, ele precisa de um alicerce para ser edificado. Qual é esse alicerce? A compreensão. Quando eu compreendo a outra pessoa, se torna muito mais fácil de eu perdoar. Por quê? Porque à medida que eu compreendo e que eu entendo as razões, eu não estou justificando, eu estou compreendendo as ações, o que fez ela agir daquela maneira, vai se tornar mais fácil esse perdão. Não é uma coisa que você encontra pronta. Agora, o que eu quero te dizer é que a primeira atitude do perdão é pela fé. Você decide, eu perdoo. Só que às vezes, porque você fica pensando naquilo, aí você pensa assim, será que eu perdoei mesmo? Eu acho que não perdoei não. Porque eu estou sentindo. Está doendo. Mas não é sentimento. Amém? A gente não pode ser guiado pelo sentimento. Aí você lembra, o sentimento é um cenário. Eu perdoei porque eu decidi. Eu perdoei porque foi uma escolha. Agora, o que me facilita esse perdão? A compreensão. Então,
Por detrás de toda pessoa que fere, há sempre uma pessoa que foi ferida. A compreensão me faz entender isso. Querida, sempre que alguém nos ferir, ela já foi ferida primeiro. Então é muito mais fácil eu entender que de alguma forma essa pessoa foi tão ferida que ela não sabe oferecer outra coisa, a não ser o escorpião, a história mais ou menos do escorpião que vocês conhecem, que a natureza dele não produz nada a não ser traição. Então não adianta eu esperar alguma coisa de quem não tem para dar. Então o que é que eu faço? Eu compreendo. Né? Tem até uma historinha bonitinha do escorpião e de um sábio. Eu sou péssimo de lembrar a história. Eu vou só assim resumir, porque eu falei do escorpião, para você não ficar voando, quem nunca ouviu. Que tinha um escorpião se afogando no rio. E tinha um homem muito bom, né? Ele é um sábio. E ele tentava pegar no escorpião e o escorpião picava. E ele ia pegar o escorpião, isso para evitar o escorpião de se afogar. Olha a natureza do escorpião como é boa. Ele ia lá e picava. E depois da terceira tentativa, alguém que estava do lado do sábio disse assim: mas por que você ainda não desistiu? Você não sabe que a natureza dele é ferir? Ele disse: mas a minha é ajudar. Então eu não posso deixar ele se afogar. Só que ele foi inteligente, né? Aí pegou um gravetinho e conseguiu tirar o escorpião. Feliz dele que esse tipo de escorpião não era venenoso, porque senão ele não tinha chegado à terceira tentativa. Amém? Mas o que é que eu quero te dizer com isso? Que tem pessoas, queridos, que não têm o que nos oferecer. Mas existe uma pessoa que é o Senhor, que quando eu coloco os meus olhos nele e a minha dependência nele, ele vai suprir o que ninguém pode fazer. Amém? Então não espera por ninguém, compreende, porque a Bíblia diz que o amor, ele é assim. O amor, ele não busca os seus interesses, ele não suspeita mal, ele não vai querer o mal, ele simplesmente tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor nunca falha. Então, esse amor, ele é suficiente para me ajudar no perdão. E o perdão é apenas uma decisão. Agora, quando você compreende, torna tudo muito mais fácil. Amém? E por fim, com essa história de perdão, ninguém pode fazer o outro infeliz se primeiro não for infeliz. Então, nem adianta você botar a sua expectativa em ninguém, porque provavelmente vai falhar. Então, para você, isso tudo eu estou falando de dormir bem, porque chegou no inimigo e você perdoou. Com todas essas técnicas e essas teorias, só vai te ajudar um pouco, naturalmente falando, a você cuidar da sua emoção. Nós estamos falando de emoção e cuidado em emoção, né? E eu queria contar um testemunho muito importante. Suspense para vocês ficarem curiosos. Então, outra coisa que a ciência fala sobre a mente, sobre a memória, sobre os pensamentos, é que a memória, ela não pode ser apagada. Não é como um computador que você vai lá e deleta. A memória, ela não se apaga. Ela é reeditada. Ou seja, para eu superar uma coisa muito ruim, um trauma, eu tenho que ter uma experiência proporcionalmente positiva para que aquilo seja superado. O que é que a palavra faz com o novo nascimento? É uma experiência tão sobrenatural que você consegue, de fato, esquecer tudo que ficou para trás e olhar pelo que está à frente. Não é assim nós que experimentamos? Mas imagine as pessoas que não experimentaram esse novo nascimento. Elas vivem presas a memórias negativas porque não teve ainda nenhuma experiência, nem no natural e nem no espiritual, e não tem como você apagar aquilo. E outra coisa, a nossa lembrança não é de fato só uma memória e uma lembrança. Cada vez que eu lembro alguma coisa, e isso é o problema de pessoas que vivem ruminando as coisas na cabeça e pensando, é porque aquilo que você pensa que é só uma lembrança, não é apenas uma lembrança. Você revive uma experiência que você passou. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu, mas eu não estou lembrando do que me aconteceu. De fato, eu estou revivendo um ocorrido. Então, o que é que acontece com pessoas que só falam coisas ruins? Que só viu aquelas pessoas que você, quando senta para conversar, você sai pesado. Que é tanta coisa ruim
que ela não consegue, você não consegue extrair nela nada de bom. Por que é que ela não consegue se libertar disso? Porque ela vive vivendo e revivendo, 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 revivendo. Aquilo que não tem mais nem graça, já passou 1000 anos. Quando ela lhe diz, tu se lembra aquilo que aconteceu daquela vez? Aí você faz quando... 10 anos atrás, eu digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa lembra? E eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus é tão real e tão verdadeira que quando você pratica, você esquece que quando você conta, parece que não foi com você. A reedição foi tão bem feita. O filme está tão produzido, tão reeditado. Você diz, menino, mas fui eu mesmo que passei por isso, eu nem lembrava. Porque chega detalhes que você não lembra mais. E a dor não existe mais, passou. Só que, a partir do momento que você fica pensando nessas memórias passadas, pode acontecer de voltar. Por isso, quando a Bíblia diz que o que ficou para trás, você tem que deixar para trás, é porque a gente só tem que olhar adiante. Tudo que ficou e tudo que causou dor, para trás. Então, deixa eu contar a história, a experiência. E para vocês entenderem, porque eu gosto de falar tanto sobre isso. Eu já tive depressão, eu já tive crise de pânico, eu já tive insônia, já tive todos esses sintomas de ansiedade que eu falei. Eu não estou falando de uma coisa que é uma teoria, eu estou falando de uma coisa que eu vivi. E eu quero dizer que é muito difícil, por isso que eu me identifico com pessoas que passaram por isso. Eu estava grávida do meu segundo filho, vai fazer 11 anos, e eu estava numa crise no casamento, querendo me divorciar e engravidei. Imagina como foi essa gravidez de um casamento que já não existe, né? De fato, eu já sou separada do pai dos meus filhos. E essa gravidez, ela veio numa grande crise. Aquilo que simplesmente acontece. Eu entendo hoje porque meu filho é um grande presente de Deus para mim. Ele é uma coisa linda, né? Mas naquele momento, quando eu soube, eu pensei logo no casamento. E o que foi que eu fiz para esquecer a dor do casamento? Focar só no bebê, porque toda mãe sabe o presente que é um filho. Então você se distrai de tudo que está em redor e se concentra no filho. Mas foi uma gravidez muito difícil. A minha gravidez já é uma gravidez de risco. Uma gravidez de risco, você num casamento conturbado, é muito pior. Por quê? Eu passava muito mal, ia para o hospital e o meu ex-marido na época estava por aí, né? Quando eu ligava, tu tá onde? Não, eu vim aqui resolver umas coisas em Maceió. Eu digo, estou no hospital. De novo? Você quer gostar de ir para o hospital? Quem é que gosta de ir para o hospital, né? Eu digo, e aquilo, naquele momento, me feria de um jeito que eu pensava que ia morrer. Eu digo, meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode ser tão fria? E isso foi uma sequência de fatos durante toda a gestação, de ir para o hospital, de chegar em casa. Eu tenho que fazer uma cirurgia no 3º mês de gestação. Fiz, graças a Deus, foi muito bem sucedida. Né? A gravidez da primeira filha chegou a 7 meses e meio, do meu filho já foi a um pouquinho mais de 8 meses. E aí eu me vi muito só, naquele momento que a gente fica tão fragilizada. E eu sempre fui muito forte. Sempre tive um temperamento forte, sempre fui muito independente, muito bem resolvida. Mas a gravidez, por si só, ela já fragiliza qualquer mulher. Se for um emocionalmente frágil, aí já viu que o negócio piora. Mas, apesar de eu ser aquela mulher que fazia questão de ser tão bem resolvida, eu fiquei acabada. Não vou mentir para vocês. Foi um período muito difícil, porque era constante a ameaça de perder o bebê. Então, juntava isso a todas as questões emocionais, a gravidez, aquela ameaça. E tem coisas que ficam na lembrança da gente que você não esquece. Você quer esquecer, você quer deixar aquilo para trás e na época era muito difícil de superar. E eu lembro uma vez, eu com Priscila tinha 6 anos na época, a minha filha, e a gente foi comprar o restante de coisa do enxoval do bebê. Porque eu sabia, com 7 meses eu já tenho que estar com tudo pronto, porque depois do 7º mês pode ser a qualquer momento. E eu passei mal no centro da cidade e desmaiei. E aquele momento, quando eu despertei, né, eu vi Priscila, porque imagina, uma mãe com a menininha numa loja desmaia. A primeira coisa que eu digo, meu Deus, minha filha, cadê minha filha? E foi um desespero terrível. E, queridas, era tão humilhante chegar para um marido e você contar determinadas coisas e você sentir que você não representa nada, né? Aquilo, não, mas foi, já está tudo bem, passou. E aquilo afetou muito minhas emoções.
E eu fui adoecendo. Mês após mês adoecendo. Por final, eu tive que fazer aquele exame, a amniocentese, que enfia uma agulha imensa na barriga. E fui sozinha fazer. Eu tentava colocar meus pais o mínimo possível nisso. Eu não queria que eles soubessem de fato o que estava acontecendo. Então, eu evitava contar, porque eles ficavam assim, muito abatidos quando eu contava qualquer coisa. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou passar por isso só, para não envolver eles, para que eles não sofram. Então, deixa eu viver isso só. E eu fui fazer o exame sozinha. Aí uma amiga disse que ia comigo, encontrou comigo lá. E naquela hora a médica disse que eu tinha que já ter o bebê. Eu saí para casa e fui procurar todos os hospitais que eu ligava na cidade. Não tinha vaga. Eu digo, como assim? Como é que a pessoa vai ter um filho e não tem vaga no hospital? Aquilo foi uma experiência tão terrível. Graças a Deus que eu não saí de hospital em hospital. Eu liguei, porque ela disse, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para os hospitais para marcar o parto. Diga que é uma cesariana, que a médica sou eu, porque está tudo cheio. Eu digo, oxi, como é que funciona esse negócio? Como é que um hospital não tem lugar para uma pessoa ter um filho? Querida, naquele momento, o diabo foi uma brecha do diabo. Ele entrou na minha mente tão sutilmente que o meu desespero e o início da doença que eu tive depressão pós-parto, eu tenho certeza que começou ali. Aquilo me gerou uma ansiedade tão grande. Por quê? Eu me vi sozinha. O diabo, ele não mostra o cenário? E o ruim é quando você acredita. Sozinha, tentando marcar, não tinha vaga. E eu tentando outra coisa, como a gravidez era de risco, o bebê era prematuro, eu tinha um plano de saúde e ele só cobria enfermaria. Aí a médica queria que eu ficasse sozinha no apartamento para não ter perigo de contaminação. E eu não podia pagar um apartamento, né, naquela situação. Eu digo, não, mas eu vou conseguir. Falava aquilo que você entra e paga a diferença. E o diabo ali, ele começou a agir na minha mente. Agindo que não ia conseguir, que não ia ter, que não ia ter. Por fim, Deus é muito bom. A mulher de fé se levantou e disse, Senhor, você vai à minha frente, você vai abrir uma porta e eu creio que você vai conduzir isso. E foi daí que as coisas aconteceram. Finalmente eu consegui. Só que o que eu quero dizer, eu estava completamente só. E até então eu nunca tinha me sentido só. E quando eu cheguei no hospital, meu pai, eu nem me recordo, eu acho que ele estava viajando e ele chegou de viagem no dia do parto. Foi alguma coisa que ele nem pôde me levar ao hospital. Porque meus pais são muito presentes. Mas eles não estavam, né? E eu sei que quando teve o bebê e foi aquela coisa, corrida, e ameaça de aborto, e aquela coisa, o menino disseram que tinha nascido com um problema, uma insuficiência respiratória, e parecia que eram os rins e não sei o quê. Quando eu acordo, que eu procuro o bebê no quarto, o bebê não estava lá. E o diabo me disse que ele tinha morrido. Eu digo, o bebê morreu. Ninguém teve coragem de me dizer. E eu, cadê? Por quê? Eu tive uma filha prematura de 7 meses e meio. Quando eu acordei, ela estava lá. Coisa mais linda me esperando no quarto. Quando eu acordo de um menino que pesava 1 quilo a mais do que a menina e que ele não está no quarto, e eu passei uma noite inteira e o menino não chegou no quarto, e a manhã inteira e o menino não chegou no quarto, eu digo, morreu. Minha gente, eu entrei num desespero, um desespero, um desespero. Era uma angústia tão terrível. E o diabo dizendo, não, ele morreu. Olha, cadê o menino que não chega? Que eu acreditei naquilo. Eu me levanto de resguardo, que não pode levantar, não pode sair, tem que ficar de repouso. Me levantei da cama e saí, feito uma louca, no hospital procurando esse menino. Aí minha mãe estava do lado de fora e disse, minha filha, o que é que você está fazendo fora da cama? Eu digo, eu quero ver meu filho, onde é que ele está? Vocês estão dizendo que ele está vivo? Pois me mostre. Foi um alívio tão grande quando eu vi aquele bebê chorando, porque ele só fazia chorar. O menino chorava tanto, tanto, que ele teve insuficiência respiratória de tanto que chorou. E o pior da história é porque eu digo assim, meu filho, você é muito chorão. É hoje eu entender, queridas, que toda aquela minha ansiedade numa gravidez inteira, toda aquela ansiedade antes do bebê nascer, tudo aquilo que eu passei, tinha passado para o meu filho. Ali eu ainda não entendia, mas depois eu entendi. Era tanto choro que o bebê já era ansioso. Ele nasceu tão ansioso que não parava de chorar. E chorava, e chorava, e chorava. Só que isso tudo desencadeou em mim uma crise de ansiedade muito grande.
Daí eu passei 5 noites sem conseguir dormir. Não tinha como eu conseguir dormir. Depois do 5º dia, que eu dava só cochilo assim e acordava, a minha médica, a ginecologista e obstetra, viajou, que era uma amiga minha, da minha confiança. E mais uma vez eu me sinto só, eu digo, meu Deus, eu não tenho nem médico para ir, agora o que é que eu faço? E eu lembrei de um amigo que eu tinha, neurologista. E eu liguei para a médica, ela estava viajando, eu disse, doutora, eu estou com depressão pós-parto. Ela disse, mas como é que você sabe? Aí disse os sintomas. Aí eu fui para o neuro, ele disse que aquilo era um período mesmo de estresse, aí foi muito bacana, eu disse, tá certo, agora passa um remédio que eu preciso dormir. E ele me passou o remédio e eu fui para casa tranquila que ia dormir. Tomei e nada, 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 nada. Só que essa ansiedade, ela vinha com crises de pânico. E eu quero dizer a você, se você conhece alguém que tem, ore por essa pessoa, porque não existe nada pior da vida do que uma crise de pânico. É uma ansiedade tão grande que o diabo diz que você vai morrer. Aquele ali são os últimos minutos de vida, disso você não escapa. Só que uma crise seguida da outra, chega um momento que de fato você quer morrer, porque a morte é o alívio para aquela ansiedade que não passa. Então vinha uma crise após a outra e eu não conseguia me controlar, eu não conseguia, eu dizia, meu Deus, me ajuda, eu tenho tanta fé, Senhor, me ajude. Mas eu não entendia, querida, que ali a doença era na alma. Eu não entendia que era uma doença do corpo. E eu não soube naquele momento controlar aquilo como eu deveria, como eu sei fazer hoje. E simplesmente aquilo passou algum tempo e foi um período dificílimo, né? Aí veio o pós-parto e aquilo se alongou. Fui numa psiquiatra, ela disse que não tinha cura, que eu ia tomar remédio para o resto da vida e que eu ficasse assim, conformada. E foi ali que eu comecei a tomar uma posição. Eu disse, Senhor, eu sei, e é isso que a gente tem que ter entendimento, a psiquiatria é uma bênção. Remédio não é uma maldição, é uma bênção de Deus. Porque ele é uma ferramenta para te ajudar até que você tenha condição de andar com as suas pernas. Você não precisa viver dependente de remédio. Você pode precisar, mas você tem que entender que aquilo é um tempo, até você se fortalecer emocionalmente para sair disso. E eu comecei nesse processo de cura. Quando? Quando eu comecei a entender. E foi aí, queridas, que eu comecei a estudar a palavra de Deus paralelamente com os problemas emocionais. Eu comecei a entender como era que a mente funcionava. Eu comecei a entender o que era que eu podia fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Eu comecei a aprender a controlar esse pensamento acelerado, que vinha com informação atrás da outra, sobre tudo que eu não podia mudar, porque ninguém pode mudar um marido. Ninguém. Você não tem poder sobre o seu marido, mas Deus tem. E mais, quando não muda, ele mesmo tira. Porque eu me divorciei, foi muito difícil, mas eu superei, casei novamente e Deus fez de fato nova todas as coisas. E a melhor parte disso é que a cura emocional, ela veio tão forte, que hoje eu durmo tão bem que meu marido olha para mim e fala, tu tem certeza que tu tivesse insônia? Eu disse, você não acredita não, mas ele disse, não pode. Porque aí ele brinca, ele disse, essa mulher deita e dorme, eu nunca vi um negócio desse. Eu disse, nem eu. Porque eu virava à noite. Sabe o que é você virar à noite e não conseguir dormir? E não tinha nada que me fizesse dormir, às vezes nem um remédio. Como é que você entende você depois conseguir deitar e dormir se não for o agir de Deus? Não tem como não. Porque não tem nada naturalmente que eu possa fazer naturalmente para curar esse tipo de coisa. A ciência diz que não tem cura. E eu posso dizer, tem, sabe por quê? Porque Deus faz, Deus age, Deus muda e Deus cura. E tudo aquilo que o diabo quis fazer, o Senhor reverteu de uma maneira sobrenatural, de maneira que só Ele podia fazer. Então, eu posso dizer, existe cura para depressão, existe cura para ansiedade, existe cura para crise de pânico. Por quê? Porque eu tive e fui curada. Eu tomei remédio, queridos, uns 2 anos. E não me envergonho de dizer, não me envergonho, sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas que tomam. E eu quero dizer que por um tempo é uma bênção sim. Agora isso é uma muleta, até que você ande com suas pernas.
Quando alguém sofre um problema ortopédico, tem que andar de muleta, porque se não andar de muleta, cai. Agora, ninguém critica uma muleta. Por que eu vou criticar um remédio de ordem psiquiátrica? Não vou. Sabe por quê? E você tem que andar em amor com as pessoas que precisam. Porque é a palavra que liberta, é o conhecimento que liberta. E existe um momento que a gente não consegue só, e não é só nessa área. Existe muita gente que toma remédio para hipertensão. É pecado? É não. Foi uma bênção que Deus criou para controlar uma coisa que a pessoa não consegue sozinha. Pode ter cura? Pode. Deus pode fazer? Claro que faz. Mas eu não posso dizer que o remédio é pecado. Vocês estão entendendo? Então não existe, do jeito que eu não vou criticar, a pessoa está com a perna quebrada, está andando de muleta, não critica pessoas que estão por um momento fragilizados, porque vai passar. E é a sua força e o seu apoio que vai fazer as pessoas passarem por isso bem, que vai fazer as pessoas superarem. Amém? Então, eu queria que você abrisse, contei uma historinha rapidinho, já foi quase o meu tempo, em Mateus 6. Aleluia, Senhor, você é tão bom. É muito bom, queridos, a gente passar por algumas coisas, porque o passar por essas coisas nos torna tolerantes. Eu era uma pessoa, como eu disse, muito forte, tinha um temperamento muito forte, muito bem resolvida. E eu achava que depressão era coisa de gente fraca. Sabe aquilo que você olhava e disse, menino, está passando por isso? Isso é frescura. Ah, isso é coisa de gente fraca. Ah, isso é coisa de quem não tem fé. Isso é coisa de quem não conhece ao Senhor. E não é. Isso é coisa de pessoas que estão no mundo. E que Jesus disse assim, olha, no mundo você vai ter aflição. Isso é apenas uma aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci. Ele venceu a depressão, ele venceu a ansiedade, ele venceu o pânico. Ele venceu todas essas coisas. Então a gente só precisa ter bom ânimo e crer que ele vai fazer. Então, em Mateus 6, a partir do 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida muito mais importante que a comida? E o corpo muito mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que nós vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, que vocês precisam delas. Amém. Aleluia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tudo que eu falei até agora, se você não aproveitou nada, foi resumido aqui. Absolutamente tudo. Tudo isso que a ciência diz que é assim, porque tudo que eu falei para você foi com base científica, foi com estudo. Estudaram muito tempo para descobrir o que Mateus 6, de 25 a 33 diz. Queridas, a vida vale mais. A vida vale mais. Mais do que todas as outras coisas, mais do que comer, mais do que vestir, mais do que trabalhar, mais do que tudo. A vida é mais. E se Deus se preocupa com um passarinho que está no céu, e se preocupa com uma flor que está no campo, muito mais Ele não vai fazer por nós.
Claro que sim. Ele disse que ele não vai deixar faltar nada, porque de fato ele já liberou. Ele já fez. Então, basta cada dia o seu mal. Quando você deitar e for dormir, você pensa assim: basta cada dia o seu mal. O dia de hoje, Deus já preparou para mim, já foi tudo feito. O Deus que cuidou hoje não vai mudar amanhã. É o mesmo que vai cuidar amanhã. O Deus que fez hoje é o mesmo que vai fazer amanhã. Não adianta você gastar a sua noite pensando como você vai fazer, como você vai resolver. E uma coisa que eu descobri é que geralmente Deus me dá a solução das coisas dormindo. Sabe aquilo que você dorme e ora, Senhor, entrega a você, porque eu não tenho como fazer, eu não sei como resolver, e você dorme. No outro dia você acorda com estratégia. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você não precisa gastar os seus dias, muito menos suas noites, com inquietação e preocupação. Deus já fez tudo. Eu li aqui, tudo, 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 tudo. Então não adianta. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja a sua petição conhecida diante de Deus pela oração. E depois que você já colocou diante de Deus, sabe o que é que acontece? Quando você crê que entregou, porque não adianta você entregar e segurar, você entrega e deixa. Diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Sabe aquilo que eu falei de guardar o seu coração? Sabe onde é que ele está guardado? Quando você ora, que você entrega, que você confia. E essa paz é o selo que diz está feito. Ela vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Acabou. Está tudo resolvido. Ele vai fazer por mim e por você. Porque é fato. Filipenses, você pode anotar 4, 6 e 7. 1 Pedro 5 e 7 diz o quê? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quer dizer, olha só, Deus fala tanto em ansiedade na palavra, ele inspirou tanto sobre ansiedade, porque ele sabia que você ia precisar. Mas quando ele diz, olha, coloque em mim sua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Aquele problema para nós não existe mais. Pode ser mal do século, mas não é para você. Não é para mim. Por quê? Porque a gente sabe a quem a gente pode entregar. Quando a gente entrega, a gente confia que já está resolvido. Amém? Então, João 14, 27. O que é que diz? Você só precisa anotar, não precisa abrir. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou a vocês como o mundo a dá. Não tenha medo. Queridas, nós já temos a paz. A paz de Deus que excede o entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. Não adianta a gente ter medo, não adianta a gente se aterrorizar. Quando a gente confia, está resolvido. E a paz, ela é o contrário da ansiedade. Porque quem está ansioso não está em paz. Como que uma pessoa ansiosa está em paz? E o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria. Como uma pessoa vai ter alegria se não tiver paz? Como uma pessoa anda em justiça se não tiver paz? Ou seja, se você está ansioso, você não está exatamente no reino que você deveria estar. Porque a característica desse reino é o rei, é o príncipe da paz. E esse reino é feito de justiça, de paz e de alegria. Se você faz parte desse reino, você tem que andar nessa paz. Se você confia, você tem que andar nessa paz. Amém? Eu queria que o irmão Cláudio abrisse, o pastor Eduardo abrisse um vídeo que eu preparei para vocês. Aleluia. Que fala que ostra feliz não faz pérola. E tem um monte de pérola aqui. Aleluia. Mas não, porque não é feliz, vocês vão entender. Tem som, pastor? Hã? Eita. Então não tem como a gente, porque aquilo ali, ele é lido. Assim a pessoa é narrado aquilo ali. Mas ele fala como é feito como a pérola se transforma em pérola dentro da ostra.
e diz que a ostra feliz ela não produz pérola. Por quê? Porque a pérola ela é formada por alguma coisa externa que entrou dentro da ostra, e a ostra, para se livrar daquele sofrimento causado por aquele pode ser um grãozinho de areia, que fica ali ferindo. Olha, Suas ideias já foram rejeitadas. Pérola. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nacre. Quando um grão de areia a penetra,